Oi, Jane. Olá, Oi, olá, Jane. tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso Obrigada. canal aqui, né, Entre Irmãs, que é um canal que está aberto para falar sobre diversos assuntos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a maneira como você tem ressignificado a sua dor, né? Como atravessar o luto da perda de dois filhos assassinados pelo ex-marido por vingança, né? Então, primeira coisa que eu quero te dizer é acolher, né? Acolher você diante de todo esse processo, diante de tanta dor que eu posso dizer que ninguém imagina essa dor, ninguém quer passar por ela, né? A perda de filhos vai contra a lei da natureza. Então, sinta-se acolhida, sinta-se à vontade para trazer aqui aquilo que você tem vontade, para fazer desse espaço a sua voz, tá bom? Uhum, tá bom. Passei a palavra para Lu falar um pouquinho. Jane, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Como eu te falei, a nossa intenção é realmente te acolher, se conectar com você através da tua dor, da tua história e fazer ecoar a sua voz para que ela possa alcançar pessoas, mulheres que sofrem violências e que muitas vezes não sequer percebem que estão num contexto de uma relação abusiva. É muito comum, e conversávamos há pouco, que as mulheres digam, mas ele nunca me bateu. Então, a violência psicológica e a moral, elas acabam sendo sucateadas, menosprezadas. E a gente sabe que a violência, ela não termina, ela não começa do modo como ela terminou. Aquele fim trágico que deu. Ela começa de uma forma muitas vezes sutil e velada, e que vai consumindo a mulher no seu dia a dia, vai minando a sua autoestima, até que elas se dê conta, e às vezes demora muito para se dar, e às vezes só se dá conta quando efetivamente algo mais grave aconteceu. Muitas pessoas que eu atendi também diziam, além da frase, mas ele nunca me bateu, vinha na sequência, mas ele seria incapaz de. E quando eu ouvi essa frase, incapaz de, era algo que me dava um soco no estômago, porque eu falava, não subestime jamais até onde pode ir um agressor. Então, antes de te passar a palavra, Jane, eu quero ler aqui para vocês só alguns dados que são bastante recentes do último levantamento sobre a violência doméstica e familiar no nosso país. A cada 24 horas, ao menos 8 mulheres são vítimas de violência no Brasil. A pesquisa apontou que o número de violência doméstica e familiar no nosso país cresceu em 22% no ano de 2023. O Instituto Data Senado aponta que 3 a cada 10 brasileiras sofreram alguma modalidade de violência doméstica. Mais de 21 mil mulheres foram entrevistadas. 89% dessas mulheres apontou que a violência psicológica é a mais recorrente, seguida pela violência moral, com 77%, a física, com 76%, a patrimonial, com 34% e a sexual, com 25%. 52% das mulheres relataram que as violências sofridas são perpetradas pelo marido ou companheiro. 15% pelo ex-marido, ex-namorado ou ex-companheiro. Do total de mulheres que relataram ter sofrido alguma modalidade de violência, 48% disseram que houve descumprimento das medidas protetivas. E aqui eu faço um recorte para falar que, infelizmente, nós ainda no Brasil, 7% apenas das cidades brasileiras contam com uma delegacia especializada para esse tipo de crime. E destas, 15% apenas possuem uma delegacia em funcionamento 24 horas por dia. A maioria atende em horário comercial.
como se a violência tivesse hora e dia para acontecer. Esses dados eu tirei da Data Senado e também da revista Asmina, que é um veículo jornalístico focado foco na violência de gênero. Jane, diante desses números, eu quero, antes de mais nada, dizer que eu admiro demais a tua coragem de fazer da tua luta, da tua dor, do teu luto, um espaço de luta por aquelas que estão aí sofrendo caladas muitas vezes, por você carregar dentro de você, na tua história, a Maria e o Lucas, através de tudo o que você tem feito por tantas outras mulheres. Então agora, Jane, a palavra é sua. Gostaria que você se apresentasse para as pessoas e contasse um pouquinho da tua história. Primeiro, boa noite. Queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar falando aqui, né? Mais uma vez, poder contar a história e como tudo permeou, talvez esclarecer algumas dúvidas que as pessoas acabam tendo nesse processo, né? De como tudo aconteceu e como funciona todo esse processo, né? Então, assim, primeiramente, eu só queria agradecer. Eu sou a Jane, né? A mãe do Lucas, da Maria, da Beatriz. Hoje eu tenho 40 anos. Sou psicóloga de formação. Estou migrando de um processo de psicóloga de um RH para uma psicóloga clínica, fazendo algo em prol e transformando tudo que eu vivi, e me especializando em luto, né? Agora, talvez com uma outra aba, onde eu possa estar atendendo crianças, que era algo que eu tinha intenção antes de tudo isso acontecer, quando eu me formei. Então, hoje, tudo que eu vivi, na verdade, tem sido ressignificado ao longo desses anos. Acompanhado, né, tem sido acompanhado por psiquiatra, por psicólogo, eu tenho orientadores, eu tenho uma rede de apoio, como eu sempre disse, sempre deixei claro quando eu falo sobre o assunto. Então, a princípio, seria isso, né? Essa seria a minha maior apresentação hoje para vocês, de quem, na verdade, é a Giane, além da tragédia que aconteceu com a minha vida, né? Na verdade, eu apareço praticamente 3 anos após a morte das crianças. Antes disso, eu me blindei de tudo, eu me resguardei de tudo, porque quando tudo aconteceu foi tudo muito midiático, né? Foi muito televisionado. O crime aconteceu em março de 2019. Então, assim, eu fui blindada de todas as formas para não ter acesso a essas informações, a ser acessada por essas pessoas, televisão, jornalista, enfim, né? Até mesmo rede social na época. Eu acabei sendo blindada de tudo isso, então eu não tive acesso àquele grande mover que aconteceu logo em seguida do crime, na verdade. Né? E assim, eu acho que muita gente acabou conhecendo a história, apesar de eu já vir há alguns anos contando a história na internet. Eu passo a contar a história do Lucas e da Maria e a minha história na internet com um único objetivo, na verdade, que é a pasta de desenhos do Lucas, que hoje está em posse da família do assassino, né? Então, eu vou para a internet com esse intuito, mobilizar, né, e tentar comover essa família, né, esses parentes do assassino, no caso que era o genitor das crianças, para me devolver a pasta. Eu nunca, em nenhum momento, achei que fosse tomar a proporção que tomou em falar sobre o que aconteceu e o que estava por trás de tudo isso, né? Porque eu vim tomar ciência de tudo o que aconteceu comigo, na verdade, 3 anos após o crime, que foi quando a minha atual advogada, Patrícia Alonso, me procurou, né? Por bem, acabou me procurando por conta da questão da lei da alienação parental.
E quando ela me procura, eu começo a entender o que foi que eu vivi, porque até então, para mim, eu tinha vivido uma violência doméstica, tinha escapado de um feminicídio, né? E acabei que perdendo os meus filhos por uma vingança de um ex-marido que não aceitava a separação. A princípio, foi isso que me foi imputado diante do que aconteceu. Mas 3 anos depois da morte das crianças, com tudo correndo, com alguns processos caminhando, né? Porque ao contrário do que todo mundo pensa, né, a minha separação, ela foi muito tumultuada, né? O assassino dos meus filhos, que era o meu ex-marido, ele tumultuou um processo durante anos, né? Jane, Eu já só para tinha, eu. Desculpa eu te imagina, interromper, só para contextualizar para as pessoas. Eu vi que muitas pessoas estão comentando aqui que assistiram a tua entrevista no canal do Beto Ribeiro. Então, eu sei que essas pessoas, elas já têm conhecimento da sua história, né? Do que aconteceu, até porque lá a tua entrevista foi bastante extensa e com muitos detalhes. Mas só para aquelas pessoas que estão chegando aqui e que não conhecem a sua história, eu gostaria só de contextualizá-las, assim. Então, a Jane, como vocês viram, a Jane é uma psicóloga que está agora né, remodelando um pouco a sua carreira, mas que tem uma história de vida bastante sofrida, em razão de uma tragédia que aconteceu. Uma tragédia que tem nome, né? Porque ela começou essa tragédia através da violência doméstica e familiar que a Jane sofria durante o seu casamento. E eu teve como consequência o falecimento dos filhos dela, em razão de um divórcio que não era querido, que não era aceito. Mas nesse decorrer, Jane, queria que você colocasse, então, você casou, quantos anos você tinha, como que nasceu, né, a Maria, o Lucas, como era esse casamento e como foi a saída dele, para que a gente possa contextualizar e as pessoas entenderem o que aconteceu depois e o porquê de ter acontecido tudo isso. na verdade, eu conheci o pai das crianças, né? Eu tinha 21 anos, eu tinha uma filha mais velha já, né, a Beatriz, na época ela era pequenininha, ela tinha 2 anos, na época, 2 para 3 anos. E eu acabei o conhecendo, eu já Quantos anos está a estudava, Beatriz hoje? hoje a Bia tem 20, vai fazer 22 o mês que vem. O mês que vem não, esse mês, gente, já mudamos o mês, é isso Já mesmo, mudamos, esse né? mês. Já mudamos o mês, gente, desculpa. Esse mês ela faz 22 anos. Então ela tinha 2 anos de idade, né, eu conheci, e aí a gente começou, na verdade a priori a gente era amigo, depois a gente veio se relacionar, depois de 1 ano e pouco de conhecer, de que eu conheci, eu vim me relacionar com ele, mas eu já tinha conhecido ele antes de ter a Beatriz, e primeiro a gente teve uma amizade depois que a gente veio se relacionar, né? A gente teve um namoro aí de 5 para 6 anos, mais ou menos, né? Nesse período eu me formei, né, em psicologia, eu tinha o meu trabalho, eu sempre trabalhei na área de recursos humanos, e quando eu me formo, a gente decide construir uma família, né? E aí foi quando eu acabei engravidando do Lucas no processo entre casa ficar pronta, enfim, né? Eu acabei engravidando do Lucas, e era algo que a gente já tinha em mente, a gente já queria, não foi nada algo, não foi planejado, não foi nada disso. O Lucas foi muito mais do que planejado, o Lucas foi muito mais do que esperado, né? É óbvio, as pessoas na hora, mas como assim? A casa de vocês nem tá pronta, enfim. Mas era algo meu e dele, e isso era mais do que concreto pra gente. E a gente queria um filho. Então, acabou que eu engravidei e nesse período, até minha casa ficar pronta, enfim, eu fiquei morando ainda na casa da minha mãe. Ele também foi para lá, né, para a casa da minha mãe. E depois que a minha casa ficou pronta, eu mudo com a Beatriz, com o Lucas para lá, né?
E logo em seguida que eu mudei para essa casa, acho que um ano e meio, acho que foi um ano e pouquinho, assim, só tentando fazer conta das datas, mas mais ou menos isso, eu fico grávida da Maria, né? Nesse período entre eu ter o Lucas e a gente mudar de casa e eu engravidar da Maria, ele já tinha tido algumas mudanças drásticas. Foi como eu disse lá na entrevista. Ele tinha alguns comportamentos enquanto a gente namorava, mas assim, eu achava que tá ok, a individualidade dele e tudo, embora parecesse algo muito estranho, né? Alguns comportamentos, mas até então eu nunca fui uma pessoa assim extremamente estressada, ai, a pessoa isso, a pessoa. Eu nunca fui esse tipo de pessoa. Que Eu acho mudanças que todo assim que mundo ele tem. apresentou de comportamento, Jane? Ele O que você percebeu sumia, de ele, diferente no ele comportamento dele? sumia, ele tinha o costume de sumir. Então, ele não atendia telefone, ele não dava notícia, ele não dizia onde Ele estava. ficava A família dele também, incomunicável. incomunicável. A família dele não sabia também que isso para mim era algo muito estranho. A família dele não saber onde ele estava, porque assim, eu vim de uma família onde todo mundo sabe onde está todo mundo, né? Pra Fulano foi família para isso era fulano. normal. É, e para ele, não, ele saiu, daqui a pouco ele aparece, é assim mesmo. Então, assim, eu não entendi aquilo. Mas, né, e assim, eu sempre, foi o que eu deixei bem claro, eu não entendia todo aquele zelo comigo. Eu disse que na época eu achava até estranho, é como se eu representasse para ele um troféu. Ele costumava me apresentar para as pessoas, olha, ela é minha noiva. Eu não era noiva dele, eu namorava com ele. Não existiu essa coisa de, eu fui noiva dele, não. Né? Ela é minha noiva, ela faz faculdade de psicologia, ela vai ser psicóloga, e tinha todo esse contexto. Ele gostava muito de falar, de saber, de me apresentar. Anos depois eu fui entender que, na verdade, eu passei a ser um instrumento na mão dele em alguns momentos, em alguns lugares, mas até então. Eu falo para todo mundo, apesar de já ser mãe, eu era uma menina, eu tinha 21 para 22, eu tenho a idade que a minha filha tem hoje. Eu olho para minha filha hoje e vejo ela e lembro como eu era. Eu não, embora, né, que foi um dos questionamentos que você até trouxe, né, das pessoas, no Beto Ribeiro, as pessoas acham que a gente, por se formar em psicologia ou estudar psicologia, a gente é dotado de um Tá saber que a gente blindado. sai olhando para as pessoas e a gente faz um raio-x, uma autoanálise. Gente, não existe isso. Eu estou tão propensa como qualquer outra Eu vou pessoa, fazer uma né? parte do que você está falando, Jane, porque eu acho bastante importante para quem está nos assistindo. Não criar esses estigmas de que porque é juíza, meu Deus, mas é uma juíza e não sabia, é uma advogada e não sabia. Gente, a violência ela tem camadas muito distintas, muito Profundo. peculiares, muito sutis. Em cada caso, ela tem arestas que às vezes a gente não consegue identificar no início para poder ir aparando. Ela dá sinais para quem está na casa do lado, pode ser que o sinal seja aparente. Para quem está vivenciando aquele contexto, para quem está dentro daquela história, não é assim que funciona, gente. Não é matemática. Que bom se fosse, né, Jane? É o primeiro sinal. Opa, pera lá, vamos escapar por aqui. Não é assim. Sim. Até porque o perfil do agressor, e é importante que se coloque, ele é uma pessoa, ele não chega dando porrada, tá, gente? Ó, vamos acordar para a vida e lembrar, o agressor não vai chegar dando porrada, batendo na mesa, falando alto. Não. Ele vai chegar te elogiando, né? Como você falou, me apresentava, eu era um troféu, a minha noiva, a psicóloga, a maravilhosa. O agressor, ele não chega dando coice e porrada. Que fique muito claro aqui. Então, a última coisa que se espera, e até porque atuo com isso, é uma coisa que me pega bastante, é o julgamento. Menos julgamento e mais acolhimento. Acolher é ouvir a história da vítima. Ouvir sem tirar a sua conclusão. Porque a conclusão, gente, quem tem é quem passou pela história.
Um lembretinho só para as pessoas. Quem tem é quem passa pela história. Quem não passou, quem nunca viveu uma situação de violência, ó, boquinha fechada e ouvido atento e braços abertos para acolher a vítima. Porque não tem ideia do que seja e de quantas camadas são enfrentadas diariamente por uma vítima de violência. A partir do momento que ela identifica, porque existe um caminho também até que a vítima perceba que aquilo que ela estava vivenciando era um processo de violência, era um relacionamento abusivo. Perdão, Jane, pelo corte ali, mas eu fiz esse adendo porque percebo que ainda existe muito estigma em relação a isso, como se a vítima tivesse um perfil. Entendeu? Ah, meu Deus, mas é burra que não viu? Ou, mas também, né, quem mandou sair com o cara do aplicativo? Ah, mas conheceu ontem. Gente, não tem desculpa. Não existe desculpa. E parem, por favor, de revitimizar aquela que está sofrendo uma violência. A gente assistiu há pouco tempo uma cena de uma menina no elevador. A menina que teve, o cara passou a mão, né, assim, ela não olhou para ele, ela não estava de shorts, ela não estava vulgar, ela não estava de roupa curta, ela não estava bêbada. Ela estava no celular e olhando para frente. E aconteceu o que aconteceu. Então, a culpa nunca é da vítima. Primeiro ponto. Segundo, não existe, mas é ingênua demais. Não, não tem isso, gente. Quando você vive um relacionamento abusivo, você não, até você se dar conta de que aquilo que está sofrendo uma violência, você pode ter passado várias questões. Sem contar que na medida em que a violência vai avançando, especialmente a psicológica, vai fazendo assim, ó, a autoestima da vítima. A violência aumenta e a autoestima abaixa. Então, aí, duas psicólogas para não me deixar mentir. Independente de se é uma psicóloga, se é uma advogada, se é uma juíza, se é uma promotora, se é uma empresária, não importa. A vítima não escolhe classe social, não escolhe raça, não escolhe religião, ela está inserida na sociedade e, infelizmente, porque ainda estamos dentro de uma estrutura extremamente machista. Jane, te devolvo a palavra, mas precisava fazer esse recorte. Por favor. Eu, antes de deixar você falar, quero falar uma coisa aqui, Jane. Quero colocar assim, você usou um termo que é como se você fosse uma coisa, né, para ele. E é exatamente esse o ponto, né? Você deixa de ser humana, você passa a ser um instrumento ali. E é nesse instrumento que ele vai te diminuindo e minando, né? Porque aí ele te tira todas, vai tirando aos poucos todas as suas funcionalidades. Pode colocar. Você passa de pessoa, né? Você passa, na verdade, foi uma das coisas que eu falei, você passa a agir pautado no que o outro pode fazer com você. Esse é um estágio mais adiante, né, da violência. Então, era justamente esse comportamento, né? Logo de início não tinha, é isso que eu falo, era tudo muito perfeito, sabe aquela história de que nossa, é tudo muito perfeito, é tudo muito bonito, é tudo muito bacana. Você vai construir uma casa, uma família, é envolvente, né? Envolvia a família, tinha todo um aparato, era uma pessoa que, né, sabia falar muito bem, sabia falar sobre tudo, conversava com todo mundo sobre tudo, sempre muito aberto, muito solícito. Então, você olha, as pessoas acham e falam, não condiz uma coisa com a outra, né? Condiz para quem está dentro do ambiente e vivencia a violência, né? Eu falo que, assim, quem teve mais próximo e enxergou um pouco desse homem agressor antes de tudo acontecer foram algumas funcionárias que uma vez chegou, né? Eu cheguei até a loja e elas presenciaram uma cena estranha, porque eu sempre tive um jeito muito brincalhona de ser, né? Muito expansiva com todo mundo. E naquele dia elas olharam para mim e disseram: você não merece uma coisa dessa, porque olha a mulher que você é. Para ele te olhar dessa forma e dizer para você que você não é nada disso, que você não é isso, que você não é aquilo. E isso foi assim, foi algo que elas pegaram assim numa entrada, sabe? Numa chegada, a gente estava chegando e elas pegaram um detalhe de uma situação que eu estava bem mexida, né? E nem tinha todo um contexto.
Isso foi logo após o nascimento do Lucas, né? Então, assim, é totalmente diferente da outra pessoa que eu vivenciei um namoro lá de 5 anos, né? E tive o primeiro filho dentro de um contexto lindo e maravilhoso, né? Era a história dos sonhos, era como as pessoas viam. Nossa, né? Ela acertou na loteria e casou e vai ter aquela família da margarina. E não era bem assim. Eu também achava que seria, mas quando começa a mudar esse comportamento, um pouco antes, até mesmo de eu ir lá para a minha casa, que a casa que eu fui morar, né? Eu achei que era um momento de estresse, tinha questão de adaptação, a gente sempre tenta relevar. Eu estava num relacionamento que já tinha mais de 6 anos para 7 anos, eu já tinha meu filho, então tinha todo um contexto. Você não simplesmente chuta o balde e fala assim: olha, o cara é um louco, tô fora, tô saindo andando. Não é assim que funciona. As pessoas acham que é assim, você olha o contexto. Tô correndo, né? Não funciona dessa forma, né? Logo em seguida, a situação realmente se desenha quando eu engravido da Maria. Quando eu engravido da Maria, sim, aí eu digo para você que a situação ela se desenhou totalmente, né? Eu não quero essa gravidez, eu não queria outro filho, eu não queria essa situação, né? Não era isso, então assim, ali eu passo a sofrer realmente, né? Uma violência até extrema no sentido de você morar numa casa e ser ignorada por uma pessoa, né? A pessoa não fala com você, quando a pessoa se dirige a você é de forma agressiva, né? Altiva, porque não aceitava a gravidez. Eu falei, tudo bem que você não aceita, mas eu Deixa eu não tô falar uma sozinha. coisa, Jane. Tem 2 pontos aí que eu preciso comentar. Um deles foi a questão do investir na relação, né? Uhum. Isso também tem uma conotação, eu nem não sei, não te perguntei se você é religiosa, enfim, se você tem. Mas a gente sabe que, e aqui eu não estou falando de espiritualidade, estou falando de religião mesmo. Que, infelizmente, a própria religião vem com esse pensamento muito de você lutar até você já deu tudo de si nessa relação, e isso tem um peso muito maior para a mulher. A gente sempre vê assim que é a mulher que é a base, é a mulher que sustenta uma casa, é a mulher que no sentido da relação, né? Que fique esse recorte aqui muito bem pontuado. E é um outro estigma que a gente precisa mudar um pouquinho aí, né? Porque uma relação é feita a dois, não é um só. Então a gente não pode levar a relação sozinha, não existe. Se um está caminhando sozinho, a relação já acabou. A gente não pode ter essa fantasia que também é trazida pelo amor, pela ideia do amor romântico, né? De que tudo são flores. Não, nem tudo vão ser flores, vão ter momentos difíceis, mas a balança ela tem que ter um equilíbrio. Eu tenho que sentir que o outro está ainda caminhando ao meu lado. Quando um já correu, gente, eu fiquei para trás. Quando tem só um nessa balança, a relação acabou. Pesado? Não existe. Se alguém pulou fora, a relação não está mais ali. E o outro ponto que eu quero colocar do que você falou foi sobre essa questão dele não querer a gestação, não querer a gravidez, não querer ter outro filho. É outro ponto que, mais uma vez, recai sobre a mulher. Quando nós todos sabemos que um filho não se faz sozinho. Então, é muito triste que venha esse peso e que, na consequência de uma gravidez, ainda que não tenha sido programada, isso se recaia como um peso para a mulher ou como motivo de briga, de vingança, de discussão, de culpa, de impingir naquela mulher algo. Até porque a gente sabe que a gravidez é um processo muito delicado na nossa vida, para que os hormônios estão à flor da pele e tudo permeia. Eu falo que a partir do momento que a gente está grávida, a mulher já passa a se sentir culpada, porque tudo que acontece a gente já sente, meu Deus, fiz alguma coisa errada, comi algo errado, agora estou passando mal. Então, quando vem isso ainda, essa responsabilidade do outro em cima, do parceiro em cima, vocês eram casados, 7, 8 anos. Ele não era um desconhecido, não começou uma relação ontem, e além de tudo, antes da relação ainda ele era um amigo de muitos anos. Então é muito triste que a gente visualize isso,
né? Fora de um contexto de casamento, mas mais triste ainda num contexto de um casamento. Eu te abraço nesse momento, porque é algo que me choca, assim, de ouvir e que essa mulher ainda se sinta, de certa forma, responsabilizada por algo que é responsabilidade de ambos. É outro estigma que nós também precisamos, estereótipos, assim, que a gente precisa quebrar, né? De que uma O que gravidez se sustenta sozinha. vem de uma cultura patriarcal, né, que nós temos. E sim, estamos num processo de mudança, mas temos muito que caminhar ainda diante disso, porque a culpa sobre a mulher recai muito mais ainda, né? Falo ainda porque se pensar aqui em 2024, ainda recai, né? Com todas as informações que nós temos, com todo o conhecimento que nós temos, né? O peso maior de uma família ainda é sobre a mulher que recai. Sim, a gente, na verdade, eu falo que assim, além do peso, né, na verdade, de você carregar e ter a gestação, o Lucas era muito pequeno, você ainda ter que tolerar tudo aquilo, e aí eu falo que assim, né, parece que foi o combo perfeito na situação, porque eu tive 2 gestações, assim, inenarráveis. A da Beatriz, eu tinha 18 anos, eu trabalhei do primeiro mês até o último mês, todos os dias, sem descanso, sabe? Aquela coisa bem pauleira. Do Lucas também é a mesma coisa, eu trabalhei até a véspera do nascimento do Lucas, eu não fui no dia que ele nasceu trabalhar, porque, enfim, né, falaram, não, você vai ficar aqui, porque senão você não dá conta, né? E a da Maria, logo depois de tudo isso, logo depois de toda essa tormenta desse peso, eu vim num início de gestação que eu não comia, eu não conseguia ficar em pé com uma criança de 2 anos em casa, que é Lucas. Eu não conseguia comer nada, eu não conseguia pôr nada na boca. Eu falava, gente, o que está acontecendo comigo? Né? Então você ainda tinha que se esvair de um esforço, porque eu tinha que cuidar dele. Porque o que essa pessoa faz, né? Vou te penalizar, né? Porque era assim que era feito, então vou te penalizar. Na época eu tinha uma pessoa que me ajudava na casa, né? A cuidar da casa, até por escolha própria dele, né? De ter tudo à mão e à hora como ele bem queria, né? E você com uma criança pequena, você não tem como fazer isso. Então, por escolha dele, tinha uma moça que ajudava em casa. Então, já que você arrumou isso, foi isso que eu ouvi, exatamente assim. Já que você arrumou isso, eu vou mandar a fulana embora. Então, tá bom. O problema é só seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Simplesmente as coisas só vão ser um pouco diferentes. Vai ser da hora que der e como der, né? Então, não tinha isso. Então, assim, a pessoa agia realmente neste papel de vou te penalizar, você vai fazer dessa forma, né? E essa violência, ela foi se estendendo durante toda a gestação da Maria, né? Ele simplesmente quis mudar de convênio da noite para o dia. Eu falei, gente, eu tô grávida, eu tenho um termo de 9 meses para poder assinar um contrato como, né? E eu falo que foi assim, algo que foi um mover na questão, porque ele realmente fez, ele cancelou, né? Porque era pela empresa e acabei fazendo depois individual. E eu assinei um parto a termo que a Maria só poderia nascer a partir do dia 26 de abril, né? Então eu falei, bom, com a data que o médico me propôs, vamos embora, né? Era uma cesárea, eu ia fazer uma laqueadura depois, enfim, e acabei assinando. A Maria nasceu exatamente no dia 26. Antes disso, eu não sei nem o Você que fez eu uma assinatura faria. de um parto a termo? Olha Porque o isso. convênio, você tem a Sim, carência, né? Aí, a carência, o parto é 9 meses. certo. Então, eu já estava grávida da Maria, eu já estava grávida quando ele fez a troca nesse período, né, das semanas. Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, mas vamos embora nesse sentido. E foi feito. Então, assim, foram várias coisas que foram sendo feitas, né? Então, assim, não era só a violência
de dizer que não aceitava a gestação. Era a violência de, então eu vou tirar a moça que cuida da casa, tá, mas eu não estava bem, eu não conseguia comer, eu não ficava em pé. Como é que eu vou fazer? Não, não tem nada a ver com isso, isso é um problema seu, né? Foi você que arrumou isso. Isso era uma coisa que eu ouvia muito. Você arrumou isso, que era referente à gestação por estar grávida da Maria. Então, tinha essa questão, e aí foi o convênio, e aí foi a questão da moça que trabalhava em casa, né? A gestação inteira, a gestação da Maria, na verdade, eu falo que eu fui muito mais sozinha, eu e a minha filha comigo, e os meus filhos, a Bia e o Lucas, e eu tinha que me virar, eu não tive nenhum tipo de suporte ali, né, nesse processo. Então, foi muito difícil esse caminhar. Não foi nada fácil. Então, e a violência, ela foi se estendendo, né? Foi como você trouxe, as pessoas não entendem. São detalhes que parecem pequenos para quem pode estar de fora, mas para quem está dentro da situação, ela não tem o tamanho dessa proporção, né? A violência patrimonial se inicia logo em seguida, né? A Ele me violência tira patrimonial é daquele... muito difícil de identificar. Muitas mulheres Sim, não entendem, não entendem como violência, né? Então, assim, tipo, não. mesmo quando às vezes até o homem retém o salário, ela ainda acha que, tipo, mas é porque ele é melhor do que eu para o controle da economia da casa, para administração. E em algumas vezes, não que não possa ter, é claro que vai depender da dinâmica do relacionamento. A gente tem que tomar muito cuidado para que isso não seja um controle da casa, mas um controle da pessoa. Né? Que são Sim, duas questões muito distintas. mas, O controle mas do orçamento esse da caso, casa é uma coisa. sim, mas no meu caso não tinha como não ser claro, na verdade. Eu não tinha isso, eu não tinha. Eu deixo o meu trabalho, quando eu me formo, vou trabalhar com ele, né, que é onde ele passa a ter um maior acesso à minha pessoa, a hora que eu saio, a hora que eu chego, onde eu estou, o que eu estou fazendo, que antes não se tinha, né? E quando eu vou morar lá na casa, logo depois que eu tenho o Lucas, eu nem volto mais a trabalhar. Mas, a princípio, né, quando eu ainda tinha só o Lucas, eu ainda recebia o meu salário, que era aquilo que você falou, ele não retinha, eu tinha isso na minha mão. Só que depois, quando eu vou para outra casa, isso me é tirado literalmente. Então, assim, eu não tinha como fazer isso. Eu não tinha como sair e comprar ou sair e ter acesso, eu não tinha isso. Então, ali tudo se inicia neste sentido. Por isso o domínio da questão. Eu mando a empregada embora, eu não tinha voz. Eu não tinha como dizer daquilo, né? Foi uma das coisas que eu cheguei a até trazer. Muitas vezes, o que se comprava para dentro de casa era ele que trazia. Eu não era, vamos dizer assim, a esposa que ia até o mercado fazer a compra junto com ele. Ele ia fazer a compra. Né? E quando isso é contado para a família dele, que nega que não sabia de nada, também é cobrado. Isso é um absurdo. Como assim? Ela é a dona da casa. Como que ela não é ela que vai até o mercado? Né? Mas esses são os detalhes que vão acontecendo dentro da dinâmica que as pessoas costumam não entender o que é essa violência patrimonial. E aí eu tenho a Maria, né? A Maria nasce. Eu também fiquei sozinha no dia que a Maria nasceu. Ele simplesmente foi embora, disse que tinha que trabalhar. Falei, tá ok, beleza, pode ir embora, né? Ele alegou que tinha que Ficou no trabalhar. hospital sozinha? Fiquei Com, sozinha. A minha com mãe a ficou com gestação, com a gestação da Maria, Foi só. Oi? com a gestação da Maria, a violência se intensificou. Sim, na verdade, a violência ela começa quando a gestação da Maria, quando eu falo que estou grávida da Maria, dentro quando eu ainda tinha o Lucas, depois do Lucas ter nascido, eu relevei algumas coisas achando que fazia parte de um processo de estresse, de mudança, crise, até porque o comércio mudou muito naquela época, que foi em 2009, né? Teve toda aquela crise em 2009. Então, assim, eu tinha esses argumentos
para tentar dizer que aquilo não fazia parte de um contexto, uma justificativa, né? Mas quando eu engravido da Maria, não tem mais como você não olhar desta forma, né? Então, assim, eu fiquei a gestação inteira sozinha. No dia do nascimento da Maria, eu já tinha ido alguns dias para o hospital, eu já tinha ido uns dias antes, mas o parto não podia acontecer de forma nenhuma, eu só podia dar luz a partir do dia 26. Eu não podia antes. Mas ainda bem que na época alguns médicos falavam, não, tá pertinho, dá para você aguentar, fica em casa de repouso. Eu vou para casa da minha mãe. Ele apareceu, acho que uma vez na casa da minha mãe, nos 3 dias, acho que eu fiquei antes do nascimento da Maria. Do dia 23, isso mesmo. Do dia 23 ao dia 26, eu fiquei na casa da minha mãe, e ele foi uma vez lá almoçar, e chegou, não tinha o almoço que ele queria, ele saiu reclamando e foi embora, neste dia. E daí, Né? Então, como que a tua família, a tua família percebia, a tua mãe ali, que estava mais com você, ali mais próximo, na verdade, percebia esses comportamentos, ou todo mundo justificava de tipo, ele é assim, ou é por causa disso, é por causa do trabalho, é por causa da crise, é por causa do... não, Como na que era? verdade, a primeira vez que ele deixa transparecer isso em relação a esse comportamento foi justamente neste dia que ele chega para almoçar. Não era o que ele bem queria, ou da forma como ele gostava de comer. E aí é a primeira vez que ele tem esse tipo de reação na frente de todo mundo, porque até então ele era o Era esposo só vocês dois. perfeito. Era Até só então, eu só e com ele. você. Não, E não. como ele era, quantos aninhos o Lucas tinha nessa época? O Lucas tinha 2 para 3. O Lucas tinha feito 2 em dezembro, né? Tinha feito. Não, 2 não, 3. Ele tinha feito 3 em dezembro, a Maria nasceu em abril. E como que ele era com o Lucas? Bom, assim, o que eu falo para todo mundo, eu não tenho como mentir. O Lucas, na verdade, era o outro troféu dele. O Lucas era o segundo troféu dele. O segundo no sentido de que não que eu estava me colocando, não estou me colocando acima antes que as pessoas que adoram julgar julguem, né? Mas assim, era outro troféu dele, né? Era o meu filhão, era o meu filho. Tanto que existia diferença, quando a Maria nasce, existe uma diferença grotesca no comportamento dele, de pai com o Lucas e pai com a Maria, né? A Maria sempre foi muito carente dessa figura deste pai, né? Deste pai que descaradamente, né? A criança sente e sabe que era feita uma diferença entre ela e o irmão. Ela era muito carente. Tanto que quando eu me separo, que depois de algum tempo, acho que eu já tinha, quando ela conhece o meu namorado, né? Quando eu vou apresentar, que a gente vai conversar com ele. Só pra gente não atropelar. Quando você divorciou, quantos anos tinha o Lucas e a Maria? Eu saí de casa, só para você ter uma ideia, eu saí de casa em dezembro de 2015, né? A Maria estava com... Dezembro de 2015, a Maria estava com 3 anos e meio, 3 anos e meio, o Lucas estava com 5 para 6 anos. E durante esse tempo, então, entre o nascimento da Maria até a tua saída de casa, o comportamento dele não mudou, tipo, permaneceu, desaparecia às vezes, era bom com o Lucas, com a Maria, Na verdade, como é que é? na verdade ele não desaparecia, né? Na verdade era assim, ele me levava muito para minha mãe. Você não quer ficar na sua mãe? Você não quer ir para sua mãe com as crianças para eu descansar? Porque as crianças faziam barulho, eram 2 crianças, então, assim, eu sempre deixei meus filhos muito à vontade para Mas eram brincar, os para filhos pintar, para dele. desenhar. Não, mas aí não tem problema, ele queria descansar, ele precisava descansar. Mas aí também E aí, já vinha o comportamento da gravidez, né? Que é assim, você arrumou isso, né? isso, você Então arrumou você tinha que dar isso. conta disso. Isso, então eu que dava conta da situação. Então, você não quer ir para sua mãe? Você não quer ficar lá na sua mãe? Eu te levo, mais tarde eu te busco, entendeu? Então, assim, tipo, esse mais tarde era tipo assim, ele ia lá me buscar 8, 9 horas da noite. Então, assim, as crianças já chegavam em casa, tomavam um banho e iam para cama.
Então, assim, era sempre desta forma, né? Eu falo que o Lucas e a Maria, na verdade, eles foram criados praticamente dentro da casa da minha mãe, né? E os teus pais, assim, tua mãe não achava estranho? Na verdade, eu vou te falar hoje, olhando de fora, né? Na verdade, a minha mãe, a gente sempre estava muito lá, né? Minha mãe só começa a ter dimensão de algumas coisas quando a Maria nasce, né? Logo depois que a Maria nasce, que eu volto para minha casa. Eu fiquei 2 meses na casa da minha mãe quando a Maria nasceu, porque eu tinha feito a laqueadura, e acabei ficando 2 meses na minha mãe com as crianças. Quando eu volto para minha casa, na verdade, né, a minha mãe começa a tomar conhecimento de algumas coisas, porque logo em seguida a Maria tem uma infecção intestinal. E ele se nega a levar a Maria no hospital. Ele fala: não, para com isso, toda hora você quer ir para o médico, essa criança não tem nada, né? Vamos dar uma maçã para ela. Eu falei: essa criança não come maçã, essa criança não vai tomar água com maisena, essa criança não vai tomar nada porque ela é um bebê, ela mama única e exclusivamente no peito. A Maria tinha 4 meses de idade. A Maria tinha 4 meses, a Maria tinha 4 meses quando isso aconteceu. Então, assim, foi tudo aumentando. Eu peço um táxi para ir sozinha para o médico, ele manda o táxi embora e fala que eu não vou sair de casa. Eu peguei o telefone, ligo para minha mãe e falo: vem me socorrer que eu preciso levar a Maria no hospital. A Maria está com infecção intestinal. Minha mãe falou: como assim? Eu falei: eu tenho certeza que é infecção intestinal. E aí minha mãe pede para falar com ele. Minha mãe fala: se você não levar ela, eu subo aí e levo ela. E aí é onde ele me leva. E realmente a Maria estava com infecção intestinal. A Maria foi internada no dia seguinte, porque entre o exame ficar pronto e eu voltar para o hospital, porque eles não me seguraram, né? Vamos pedir o exame, mas como ela tá bem agora, você pode ir para casa e volta e pega o exame de manhã. Eu falei: beleza. Nisso, a Maria teve um pico de febre muito alta. Eu fui no hospital que ficava na rua da casa que eu morava, né? Ele levantou, quando eu falei: a Maria tá com febre muito alta, precisa socorrer ela. Eu já tinha medicado, já tinha dado banho praticamente frio e nada da febre baixar. Ele foi se arrumar, ele foi escovar os dentes com uma criança pelando numa toalha molhada, porque a febre não abaixava. A médica ainda chegou lá, ela falou: por que você... Eu falei: eu não demorei. Eu dei o remédio, eu dei banho. Eu enrolei ela nessa toalha e saí correndo, porque eu tava de pijama, mas o bonito tava arrumado, que ele tinha que se arrumar e escovar os dentes, porque eu não podia sair de casa de qualquer jeito. Né? Então as pessoas, assim, quando eu conto, falam: como assim? Como assim? Assim mesmo, com uma outra criança pequena. Eu peguei todo mundo do jeito que tava, né? E você não tem muito o que fazer. Eu tinha uma outra criança pequena também para sair correndo. Então toda essa violência, ela foi só aumentando. Sim, né? Tudo ele achava que era exagero da minha parte. Exagero, não precisa levar no médico. Exagero, não sei o quê. Eu falei: gente, não é exagero. Né? E aí eu fiquei 3 dias internada com a Maria, né, por conta da infecção intestinal, que realmente era uma infecção intestinal, ao contrário do que a pessoa dizia e queria que eu fizesse com ela, né. É o que eu falo, todo o descaso dele com a Maria foi desde o início da minha gestação, foi desde a descoberta da minha gestação, né? E quando chega um momento que logo depois desse fato específico em si, eu sinalizo para ele, eu falo: você não vai tratar ela diferente, ela também é filha, né? Então não, mas eu nunca fiz isso. Eu falei: é nítido, qualquer ser humano, isso já era visível para a família, já era visível para as pessoas que viam, né, a forma dele ter essa predileção pelo Lucas, né? Neste sentido. Tanto que mais na frente eu vou até trazer, quando uma das vezes eu cheguei a falar de separação, tentar conversar amigavelmente sobre uma separação, ele diz que, então tudo bem, ele fica com o Lucas e eu levo a Maria. Né? Tipo, simples assim, né? Estamos dividindo o patrimônio, né? Isso. As coisas, objetos, os talheres da casa. Eu fico com os garfos e fica com as facas. Isso. De fato, até uma das trazendo um troféu, né? Exatamente, foi isso que eu falei. Ele fica com o que ele, né, que era o Lucas, né? Eu fico com o Lucas e você fica com o Maria. Eu vou ler um comentário aqui da Flávia Aguiar. Ela colocou: ele não gostava da menina, pois você a teve sem a permissão do rei. Flávia, é bastante importante que você colocou.
Eu não vou falar assim que ele gostava ou não gostava, porque de tudo que eu ouvi da história da Jane, para mim esse homem gostava só dele mesmo. Assim, né, eu vejo traços bastante acentuados de um narcisismo. Não Sim. que. Porque eu falo que de narcísico todos nós temos um pouquinho, mas algumas Uhum. pessoas, elas só têm isso. Né? Não tem o resto, não tem a conexão com o outro, não tem empatia, não tem compaixão, não tem os outros sentimentos. E eu vejo isso nessa história tão triste. E a questão da permissão, Flávia, que você colocou, concordo com você. Acho que realmente, porque para um narciso, é como que ela usou, né? Até porque, tipo, dentro da visão deturpada dele, porque, gente, ninguém engravida sozinho. Uhum. Que se diga mais uma vez, né? Criança não é moeda de troca. É isso aí, Manuel. Criança não é moeda de troca. Mas uma pessoa que já trata a mulher como coisa, o filho nada mais é do que um outro objeto. Num outro lugar, mas ainda é assim, é um objeto. As duas É só ele que são existia nessa psicólogos podem relação falar aí, né? melhor do que eu. Uhum. Uhum, sim, foi tudo muito difícil. Eu sempre tive que trazer essa questão de equiparar isso dentro de casa, né, para fazer as coisas. Então, assim, quando era algo que era para ser feito para o Lucas, era tudo muito disponível, tudo muito aberto, sempre tudo ao dispor. Quando eu me dispunha a fazer alguma coisa para Maria, eu tinha que me enumerar de recursos, de ajuda, porque é sempre tudo muito no escasso, sabe? Sempre tinha essa questão da escassez, da ausência. Tanto que o batizado, na época, eu batizei a Mariá, né? Teve o batismo da Mariá. E ele chegou, a gente faz um curso antes, né? Quem não conhece, é feito um curso na igreja um dia antes. Ele vai no curso comigo um dia antes, né? No curso do batismo. E no dia do batismo, simplesmente ele disse: se eu fosse você, eu não iria. Eu falei: como é que é? Eu falei: eu não vou deixar de fazer. Está tudo pronto, a festa é para ela, o batizado é para ela. Não, eu não vou. E se eu fosse você, eu também não iria. Eu falei, pois eu vou mostrar para você que a minha filha está acima disso sim, né? E no dia do batismo da Maria, eu tive que ligar para o meu pai e me buscar, porque eu não tinha nem como sair de casa. Eu não tinha como sair de casa. Então, eu arrumo as crianças e vou para o batizado da Maria sozinha com eles, e ele não vai, ele não participa do batizado da Maria. Ele não, Ele não participou do batizado da Olha filha? só. não, ele não E ele participou. era Ele não o foi. que frequentava assim, a comunidade de vocês, a igreja, enfim, ele Na era ou verdade, não? assim, ele era evangélico, né? Eu, na época, ainda não frequentava a igreja, eu fui criada na igreja católica na época, e ele também nunca se opôs de batizar as crianças, como eu disse. O Lucas teve o batizado, né? Ele teve o batizado, ele não se opôs, nós contratamos um fotógrafo, contratamos toda uma coisa e foi feito o batizado do Lucas como eu queria, aonde eu queria, do jeito que eu queria, na data que eu queria, como ia ser. Quando foi com a Maria, ele participa, ele também não se opõe da questão do batizado, né? Ele participa do curso, mas no dia do batizado, ele usa do mesmo mecanismo que ele passa a usar comigo. Deste dia em diante, ele passa a usar esse mecanismo. Se eu fosse você, eu não faria isso. Se eu fosse você, eu Uma não ameaça, agiria em dessa tom de forma. ameaça. Em tom de Sempre ameaça. sempre em tom de ameaça. Ele sempre soube que eu sempre fui uma pessoa, que eu posso dizer assim, muito cautelosa, muito cuidadosa com os meus. Sempre fui. E isso para ele se tornou uma arma, de fato, para ser usada contra mim. Então, ele sempre dizia, quando ele queria me coibir ou me paralisar, porque depois de um tempo ele começou a me paralisar. Né? Ele começou, quando ele viu que eu não, como essa história do batizado, Você não que eu falei, cedeu. eu não retroagi, eu fui, eu fiz, Entendeu? ele passa a querer
coagir os meus. No caso, ele chegou aí uma vez na casa do meu pai e dizer para o meu pai: se eu fosse você, eu não a levaria, porque a situação pode ficar diferente. Então, nessa situação, meu pai, eu estou indo para a casa dos meus pais, porque a gente ia passear, e meu pai diz: Giane, volta para tua casa, não vem para cá. Então, assim, isso foi o que eu soube, foi o que me foi deixado Isso que saber. teu pai falou o teu pai falou para você isso no batizado? Não, isso foi depois. Foi depois. No batizado, ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu Ele nada. não se justificou, ele não falou nada para as pessoas, ele não fez de conta ele de nada. simplesmente não foi. Ele não apareceu. Ele não apareceu. E Simplesmente não posteriormente não disse nada, ninguém tocou no assunto, assim, ficou como tipo, nada tivesse acontecido. Todo mundo se calou e ele disse: ela fez sem o meu consentimento. Falei: mentira, não fez sem o seu consentimento, tanto que ele estava no curso um dia antes, né? Mas ele simplesmente resolveu que não queria mais e tinha que ser feito o que ele queria. Eu falei: não vai ser feito dessa forma, não é para você, é para ela, né? Tanto que no batizado do Lucas, a irmã dele esteve presente, no da Maria não. Eu ia te perguntar sobre isso, né? Se a família dele era presente na tua vida, na vida dos filhos, na vida de vocês, enquanto casal, família e tal, porque você falou bastante da sua família, né? Que ele te deixava na casa, na casa da sua mãe, que você ficava mais lá até do que na sua própria casa. E depois de um tempo ele começou a fazer questão que você ficasse todo o tempo praticamente com os seus filhos lá. E a família dele, né? Como que era isso? A família dele participava, não participava? Como é que era? Assim, a família dele, eu vou resumir assim, a família dele era as duas irmãs, né, que são as tias que hoje, né, as que estão em posse da pasta. Ele tinha uma outra irmã, mas que morava um pouco mais distante. Tinha dois irmãos, mais dois irmãos, mas um morava longe, o outro ele não conversava, né, eles não se falavam, por questões anteriores, né, a minha chegada à família, então não se conversavam. Então, assim, a família dele se resumia as duas irmãs com os sobrinhos, os dois sobrinhos dele. Esse era o núcleo familiar que eu cheguei, né, na família. Então, assim, uma das irmãs, ela me odiava de morte logo de cara, ela não aceitava, ela falava que eu não era mulher para ele, não aceitava de forma nenhuma. Uma vez ela chegou até a fazer alguns comentários maliciosos a respeito da minha pessoa, isso antes, na época do namoro, né? Porque, assim, eu sempre trabalhei em RH, então eu sempre andei muito bem vestida, muito bem arrumada, sempre salto, sempre com cabelo feito, sempre com a unha feita, então com um contexto bem bacana para a época, né? Para a época que se era, 2003, mas isso fruto do meu trabalho e do financiamento, óbvio, do meu pai, que era o meu pai que me bancava. Mas eu não entendia o porquê que aquilo incomodava tanto ele ter uma pessoa. Eu nunca entendi. Eu vim entender anos depois, né? Quando ela sai de próximo dele, né? E aí ele passa a ter a vida dele. Ela queria ser a mãe dele, entre aspas. Sabe aquela irmã que quer assumir o lugar da mãe? Ele perdeu a mãe acho que com 15 ou 16 anos de idade e perdeu o pai, acho que aos 31 ou 33, mais ou menos isso. Ele já era um adulto, né, quando ele perdeu o pai. Então não ficou órfão de pai e mãe, que a irmã teve que assumir. E não tô menosprezando a dor de ninguém, gente, porque perder uma mãe, eu acho que deve ser uma dor também insuportável, muito difícil. Mas ainda está dentro de uma ordem natural das coisas, né? Eu acho que o avesso, o contrário disso, é que não tem nome, é que é uma dor insuportável, uma dor indizível. A Cami comentou ali que o verdadeiro terror o que ela sofria. A família do narcisista é composta de manipuladores igual, salva um ou outro. Cami, eu vou te falar assim que, embora eu atue com violência de gênero bem expressiva e pesquiso muito sobre isso também,
a questão do narcisismo é muito complexa e da família e do que norteia a vida de um narcisista também. Eu vou dizer para você que sejam todos manipuladores, mas de certa forma a família sustenta esse narcisista no sentido de alimentar o que ele já tem de si mesmo, né? Se ele acha que ele é o rei, é porque existe uma família ali a todo momento validando ele como rei. Esse rei. Né? O narcisista não existe ali por acaso, esse comportamento dele não se sustenta por acaso. Porque quando a família coloca que não, meu querido, você não é o rei, ele não vai ficar ali tão próximo, a família não vai defendê-lo dessa forma. É bem isso que você colocou, sustenta, passa a mão na cabeça, é exatamente isso. O narcisista não erra, ele nunca erra. São os outros que entenderam errado, mas a culpa, a responsabilidade, o erro jamais virá de um narcisista quando a família valida esse comportamento. E aí é claro que com a validação familiar, isso só vai fazer com que esse narcisista se fortaleça nas suas atitudes. Me corrija se eu estiver errado, irmã, mas acredito que seja exatamente isso, porque é um ciclo, né? E aí, de repente, ele está ali empoderado dentro, né, da sua redoma, com a sua coroa e com as pessoas ali satisfazendo as suas vontades. Mas, Jane, aqui é uma mensagem para você. Jane, você é muito forte, um exemplo para nós mulheres, sinta-se abraçada, da Lucileia Pereira. É verdade. Cami, minha ex-sogra está pagando o advogado para o meu ex tirar a guarda por alienação. Nós vamos falar sobre isso também, Cami. Minha mãe é narcisista. Sim, a família valida as atitudes dela. Flávia, receba meu abraço. Que triste. Acho que nada pode ser pior do que ter uma mãe narcisista. Acho que ter alguém na família narcisista, quando você identifica, acho que é difícil e tudo mais, mas quando isso vem da figura materna, que é a figura que te acolhe, a figura que te abraça, é a figura que te dá colo, é a figura que te entende quando você está no chão, aí eu acho que é muito difícil, porque daí a pessoa não enxerga você, porque ela só enxerga ela mesma. O narcísico não tem espaço para o outro. Mas aqui eu quero trazer também, Jane, diante de todo esse contexto, a maneira como você hoje, né, soube ressignificar a tua dor, né? Você perdeu 2 filhos de uma maneira cruel, brutal, por vingança, né? E ainda assim, você encontrou maneiras de transformar a sua dor em amor. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para que também a gente já passou aí de 1 hora de live, né? Para que a gente também conhecesse, que eu sei que faz parte dessa migração profissional também sua. Né? Então, fala um pouquinho para a gente saber como você conseguiu ressignificar. Eu só acho importante, Fabiola, contextualizar o momento que ela já não estava mais nessa relação, que ela já estava em outro, para as pessoas entenderem como que se deu. Dentro de todo esse sofrimento, né, ao contrário do que todo mundo acha, né, eu nunca passei a mão na cabeça dele, sempre, na verdade, eu blindei a minha família, né, no caso, de ter acesso à informação, ao que acontecia por conta das ameaças dele, até porque essa era uma das ameaças dele. Se eu contasse para alguém, né, eu não acordaria viva para ver o resultado das pessoas saberem de tudo isso, né? Tanto que uma vez ele foi ao portão da casa dos meus pais, um final de semana, que eu estava lá já diante de uma situação bem grotesca de sofrimento, ele me denunciando para o conselho tutelar, com algumas denúncias falsas, enfim, que foram constatadas pelo conselho, que eram denúncias falsas, mas ninguém fazia nada. A família dele sabia, novamente, todo mundo sabia, sempre soube, né? Se fazem de rogada dizendo que nunca souberam de nada, mas é mentira, sempre souberam, né? Tanto que no contexto da separação, depois eu vim entender que uma das mensagens de uma das irmãs dele, que é professora, né? Ela é psicopedagoga, ela insinua em uma dessas mensagens que eu me sentia feliz em saber
que ele falava de mim para os meus filhos. Eu falei, não, eu não me sinto feliz por isso. Eu me sinto tranquila em saber que nós temos recursos e que existem fundamentos para que isso seja descoberto, né? Se ele faz ou não faz, mas na verdade ela queria imputar em mim a questão da alienação parental, só que eu não fazia a menor ideia. Enfim, nesse desfecho de todo esse sofrimento, não poder trabalhar, quando eu consigo dizer para ele, eu vou trabalhar e você não vai me impedir, isso reverbera em outras questões de mais denúncia, em vara de família, mas eram denúncias falsas, para você ter uma ideia do tamanho da tortura que ele fazia na minha cabeça. Ele dizia que em vara de família denunciar, que ele ia tirar os meus filhos de mim, que ele ia ficar com os meus filhos, que aquilo não era contexto, que ele tinha mais poder aquisitivo para cuidar das crianças. Enfim, ele me tortura literalmente até o último viés, né, do que eu poderia suportar. Mas mesmo assim, eu consigo emergir de tudo isso. Eu abro uma loja, saio para trabalhar e começo a ter um recurso financeiro para poder sair daquele contexto de sofrimento, mesmo sendo denunciada constantemente e tendo que me explicar, né? Só deixa eu E te nisso, perguntar, você era denunciada perante o Conselho Tutelar, era isso? Ele ligava para o Conselho Tutelar? ele ia E aí eles pessoalmente. te chamavam? Ele ia pessoalmente fazer as denúncias, eu era chamada pelo Conselho Tutelar, muitas vezes eu tive que levar documentação de escola, atestado médico, laudo médico, eu tive que levar, assim, tudo que você puder imaginar para justificar que tudo que ele dizia era mentira. Mas enquanto isso, eu me desgastava mais ainda, além de toda a tortura que eu sofria, né? E nisso eu desenhava. Alguém te acolheu? Alguém te ouviu? Alguém te deu amparo? Alguém falou, peraí, tem alguma coisa errada? Chegou alguém aí na tua casa, assistente social, enfim. Uma psicóloga, num dos conselhos tutelares, no primeiro conselho tutelar que eu fui, ela me acolheu e ela disse para mim, ela falou, Giane, você precisa tomar cuidado. Ele pode fazer qualquer coisa com você. E aí eu lembro que eu disse para ela, eu falei para ela, ele não vai se atrever a este tamanho. Eu não vou permitir que ele faça isso comigo. Porque até então eu achava que tudo que ele queria era só me desqualificar como mãe. Até então eu achava que tudo que ele queria era me desqualificar como mãe para ter a guarda dos meus filhos. E ali quando ela me sinaliza, Jane, é muito pior do que isso, né? E aí logo em seguida disso, realmente ele verbaliza isso. Ele fala, eu vou te matar, eu vou te picar e vou te colocar dentro de uma mala. Aí sim eu comecei a entender de fato a que ponto ele poderia chegar, né? Mas comigo, é isso que eu falo, comigo, Jane, com os meus filhos, eu passo a ter um certo receio dele querer tomar os meus filhos de mim ou desaparecer com os meus filhos. Mas matar os meus filhos, isso nunca foi algo que me permeou na cabeça. A mim, sim. E eu sempre deixei isso muito claro. Eu não tenho medo de você. Eu não tenho medo. Porque, assim, no âmbito do que eu vivia, salvar os meus filhos era a minha prioridade, né? Eu não tinha... Essa ameaça para você que ele fez mais de uma vez, era reiterado, tipo, eu vou te matar. Sim. E você chegou alguma vez a procurar a amparo em alguma delegacia, pedir alguma medida protetiva? Sim, eu fui na delegacia, fiz um boletim de ocorrência. Quando eu fiz o boletim de ocorrência, a delegada me disse que eram ameaças veladas, né? A delegada lá da Delegacia da Mulher, ela falou, mas são ameaças veladas. Eu vou te matar, né? Ela falou, não tem... Eu falei, o dia que for eu a velada no caixão, aí esse dia eu perdi a mão, porque eu já estava capturada. A delegada, a escrivã que te atendeu? A escrivã, desculpa. A escrivã que me atendeu. Mas dentro de uma delegacia da mulher?
dentro de uma Especializada. delegacia Ela disse que especializada. era uma ameaça velada. Ela não registrou? Você não teve a medida protetiva? Ela registrou o boletim de ocorrência, ela Mas ela deu o encaminhamento, minimizou a ela situação. minimizou tanto que a medida protetiva foi negada. Eu tive a medida protetiva negada. E eu disse para ela, eu falei, ele me vigia 24 horas por dia, eu não sei quando ele tá ou não tá nas esquinas da minha casa, eu não sei quando ele vai ou não vai chamar a polícia, né? Era assim, era questão de eu sair de casa para aparecer uma viatura, eu ter que baixar as portas da minha loja e subir para minha casa para ter que me explicar para a polícia, para dizer que as crianças estavam bem, né? Nesse contexto. Né? Mas isso eu já tinha saído de casa, mas para Eu vou sair fazer da minha só, casa foi muito difícil. eu vou fazer só uma parte aqui de novo. Fábio, eu sei que a gente estava passando do horário, mas é porque eu acho que é muito importante. Da pesquisa que eu trouxe para vocês no início da live, está lá na primeira parte, salvo lá na minha página. Eu coloquei que a pesquisa do Data e Senado apontou que das mulheres que se relataram ter sofrido violência, 48% disseram que houve descumprimento da medida protetiva. Agora, o que nós vamos falar de uma mulher que chega numa delegacia, da mulher, uma delegacia especializada, relata tudo isso que está acontecendo, que foi levada N vezes para o Conselho Tutelar, que está sendo ameaçada de morte, que ele vai para o Conselho Tutelar para colocar uma história fantasiosa para poder, de certa forma, ter o planinho de vingança, de atuação dele perfeito, porque ele está querendo primeiro construir uma imagem dessa mãe. Sim, ele estava tentando se desqualificar como mãe. Não para tomar os teus filhos, para um outro intento, né? Que era pior ainda. E aí, a escrivã, mulher, era uma mulher, te recebe e fala: ah, mas foi uma ameaça velada. Gente, isso não existe. É absurdo, é surreal. Eu fico indignada de ouvir isso, porque se você não é acolhido no espaço de justiça, aonde você vai ser acolhido? Se o espaço de justiça relativiza, minimiza, invisibiliza a tua dor, o teu sofrimento, aonde você vai ser acolhida? Aonde? E aí, quando eu vejo um monte de mulheres, eu assisti no canal do Beto Ribeiro, que digo para todos aqui, acompanhem, é um excelente canal, ele é um ótimo entrevistador, mas os comentários, às vezes, atacando as vítimas, aquilo me dá um embrulho no estômago, quando eu ouço mulheres atacando outras mulheres, porque eu falo, vocês não sabem o que é isso. E se nós não estivermos por nós, gente, se o sistema de justiça não acolhe, quem vai acolher? E aí aquele monte de mulher te julgando, um monte de pessoas julgando que a culpa é da vítima que não viu. O sistema de justiça não viu. Ponham isso na cabeça. É muito grave, Jane. Eu quero te dizer mais uma vez, assim, o nosso canal, o Entre Irmãs, te abraça. E mais do que isso, nós te admiramos pela tua coragem, pela tua força, por fazer desse espaço tão dolorido, que eu diria que certamente é o mais dolorido da sua vida, um espaço de luta, um espaço de perseverança, um espaço de resiliência. Você é uma grande mulher, uma grande mulher. E eu tenho certeza que o Lucas e a Maria, de onde quer que eles estejam, eu sei que eles estão junto com você. Um de cada lado ali, e que tem muito orgulho da grande mulher e da mãe que você é. Porque mãe, ainda que os filhos tenham ido, mãe nunca se vai, mãe fica. Até depois que eles foram para outro plano, a mãe fica. E você ficou. Eu falo que suportar tudo isso foi suportar por eles, na verdade. Eu sempre prezei por todo o cuidado quando para me desvencilhar daquela casa de total sofrimento, eu prometi para eles que a gente ia ter um lugar, que eles teriam tudo que a gente vivia de certa forma, né?
porque eu não queria que eles sofressem de forma nenhuma. Então, durante todo aquele processo, eu tive todo o cuidado em proteger os meus filhos. Eu acho que isso é o mais isso é o mais chato, né? E o mais angustiante quando você traz a questão dos comentários, né? Até porque eu não fiquei lendo, mas alguns que eu vi é justamente isso, as pessoas acharem que você está protegendo um homem. Não, eu nunca estive protegendo aquele homem. Eu protegi os meus filhos. Eu não queria que os meus filhos sofressem. Eu não queria que os meus filhos tivessem resquício de toda aquela tortura psicológica que eles viam a mãe sofrer. Eu não queria que os meus filhos tivessem resquício daquele ambiente abusivo, né? Então, assim, eu protegia os meus filhos de todas as formas. Tinham horas que eu não conseguia, né? Como quando a Maria fala, mãe, ele tirou foto do meu braço aqui, ó, onde machucou, né? Eu falei, filha, tudo bem, tá tudo bem, não tem problema. Mas a gente vai ter que ir naquela mulher de novo. Eu falo, não tem problema, ela só vai querer ver e ela vai perguntar e tá tudo bem. Então, assim, eu sempre tive esse trato com eles, né? Tanto com o Lucas quanto com a Maria, diante desse cenário todo. E quando eu preparo a minha saída daquele ambiente, para que eles não sofressem, porque eu também fui ameaçada. Ele também disse para mim, se você contar alguma coisa, ou se eu perceber que você está saindo daqui, ele falou, você não vai amanhecer. Ele falou, eu acabo com todo mundo, com você, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com as suas cunhadas, com os seus sobrinhos, eu acabo com todo mundo, não vai sobrar ninguém para contar a história, né? E eu vejo isso de uma forma que, assim, as pessoas não entendem o quanto foi difícil sair dali. Eu saí daquela casa com uma mão na frente e outra atrás. A única coisa que eu levei daquela casa para caracterizar que eu não estava saindo de casa, eu só levei as coisas dos meus filhos. Eu saí da casa que eu morava sem nada que era meu, né? Eu saí daquela casa praticamente com a roupa do corpo. Eu não podia deixar aquele homem entender que eu estava saindo daquele lugar, né? Ele tinha que entender que eu estava indo passar as férias, era final de ano, eu não, sabe, eu não podia deixar aquilo acontecer, eu não podia errar, eu não tinha saída, eu não tinha alternativa. Então, quando eu saio daquele lugar, eu saio também tentando proteger não só a mim e aos meus filhos, mas quem estava em volta, né? Então, eu saio dali no começo de dezembro de 2015, né? Eu saí de lá em dezembro de 2015. E aí, eu passo 3 anos na casa da minha mãe, suportando o dobro do que eu suportava dentro daquela casa, porque dentro daquela casa, querendo ou não, eu conseguia me esconder de algumas coisas. Mas quando eu saio de lá, eu também estou de novo exposta a uma quantidade de agressão que ninguém imaginava. Eu era vigiada. Ele vivia nas esquinas da minha casa, na esquina da loja. Ele passava de carro com os vidros fechados na rua da onde eu tinha uma loja. Ele instalou GPS nos tablets das crianças para saber aonde eu ia, aonde eu estava. Eu vivia um cerco totalmente gigante de coerção. As mensagens que eu recebia no meu celular, eu tinha que tomar cuidado com o que eu escrevia, porque, como você mesmo disse, ele traz o cenário de que ele ia construir uma narrativa e eu ia passar pela louca. Foi pedido laudo psiquiátrico para mim no meu processo. Eu tive que apresentar um laudo psiquiátrico no meu Esse processo. processo que você diz, Jane, é o processo que ele entrou contra você de alienação. De alienação parental. Isso. Outro recorte, muito rápido. Fábio, quer pegar um carregador de bateria? Não, só tô pedindo aqui. Pode deixar. A lei de alienação parental. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira e certamente não será a última. Essa lei precisa urgentemente ser revista, ser extirpada do nosso ordenamento, porque ela veio com um propósito, creio eu, com um propósito fidedigno, creio eu, porque eu vou falar para vocês que até do propósito da lei eu duvido. De tanto que eu vejo essa lei ser usada contra a mulher, de tanto que eu vejo essa lei ser usada contra a mulher e ser respaldada com todo o respeito às excelentes profissionais, psicólogas e assistentes sociais que eu conheço. Vou fazer um recorte, estou com 2 psicólogas aqui na minha frente, faço terapia e digo porque todo mundo deve fazer, mas escolham bem o profissional. Escolham bem o profissional.
Sim. Porque eu tenho visto processos de alienação parental com relatório psicológico que é altamente prejudicial à vítima. Uhum. Sim. E aí eu me pergunto, pera lá, essa psicóloga entrevistou todo mundo nesse processo? Como que se deu essa entrevista? Que contexto? Nós ainda vamos fazer uma live só para falar sobre essa lei. Só para falar sobre essa lei. Porque é algo que precisa ser dito. O que você trouxe é extremamente grave e você não é a única, gente. Não é a única, não é a primeira, como eu disse, vítima que eu conheço. Muitas entraram já no meu escritório, respondendo para o processo de alienação parental. Muitas que perderam a guarda, que estão lá por enquanto suspensa, né, numa liminar, em relação aos filhos pela acusação de alienação parental. Sim, existem muitas. É algo extremamente grave. E quando e a outra questão que eu quero colocar para todo mundo que nos acompanha aqui também é quando você é mulher que está passando por uma situação dessa natureza, busque um advogado ou uma advogada, enfim, mas um profissional que seja especializado nessa área. Porque você vai buscar lá um civilista que vai buscar alguém que só lida com dano moral. Desculpem, gente. A pessoa precisa ter, sim, esse foco de gênero. Embora nós tenhamos uma orientação, uma resolução hoje do CNJ para julgamento com perspectiva de gênero, sabemos que, tendo em vista que caminhamos numa sociedade que é altamente machista e patriarcal, nós precisamos, sim, buscar alguém que tenha efetivamente na vida isso como esse olhar de gênero. Caso contrário, não vai dar. Pode prosseguir, Jane. Daí você, então, respondendo esse processo, tendo que provar que você é sã, que você está ali com os filhos, que você nunca abandonou, e daí? A gente é encaminhado para o CRAS também, né, nesse processo desses 3 anos. E no CRAS tinha uma assistente social e uma psicóloga que também não faziam nada. Tudo que os meus filhos diziam não era prova de nada. E olha que várias vezes o Lucas e a Maria chegaram lá dizendo: meu pai mente, ele inventa as coisas para vocês. O que ele disse aqui, porque eu acho que elas questionavam algumas coisas. E quando eles respondiam, eu falava: mas o que as crianças estão vindo fazer aqui? Porque eu não consigo entender. Eu falei: vocês falam que não tem prova, e o que é que eu estou fazendo aqui com as crianças? Porque vocês estão sendo como... Até o ponto de eu ter passado por uma exposição gigante. Um dia elas colocaram nós dois, estava eu e ele na sala, elas quiseram fazer uma entrevista comigo e com ele junto, dentro de uma sala, onde ele acabou comigo dentro da sala, ele acabou comigo. Ele me chamou de bipolar, ele me chamou de depressiva, de ansiosa, que eu usava os meus filhos. Ele literalmente acabou comigo dentro daquela sala, com as duas presentes. E ainda chegou a insinuar que uma conversa que ele teve com elas era mais ou menos aquilo que ele estava dando a entender, sabe? Até hoje eu tento, porque aquilo foi tão grotesco, aquilo foi tão desesperador para mim, que eu saí lá dentro, eu me defendo, eu disse para ele que ele não ia fazer aquilo comigo, que ele não era nenhum médico, que ele não ia me laudar, que ele não ia fazer aquilo comigo, né? Eu tive que me defender porque em nenhum momento aquelas profissionais abriram a boca para dizer nada. Ele simplesmente abriu a boca e vomitou em cima de mim. Como outras vezes chegou a vomitar em cima delas, né? Naquela não casa tem três... Não, ele chegou, nesse dia mesmo, ele chegou a dizer, ela reclama das meias que voltam sujas. 3 mulheres naquela casa, para quê? Põe para esfregar. Estão lá fazendo o quê? E assim, ninguém abriu a boca, sabe? Eu fiquei num estado deplorável. Eu saí de lá que eu não me continha como pessoa. Então foi tudo muito difícil. E diante de tudo aquilo, ninguém fez nada. Então, assim, eu e os meus filhos, nós tivemos o tempo todo gritando por ajuda e não fomos ouvidos, né? Eu digo que eu fui muito mais que amordaçada e muito mais que calada, né? É como se o tempo todo tivessem querendo me aniquilar, não só ele.
como as outras pessoas que também endossavam, como ela trouxe a questão da família. Essa família, ela também passa a agir de uma forma totalmente fora de contexto. Era a irmã que achava que eu tinha que ceder a tudo, era a irmã que achava que era a irmã que emprestava o nome para ele comprar coisas, porque ele começou a desenhar também um cenário financeiro para não cumprir com as obrigações dentro do processo. Irmã emprestava nome, irmã emprestava CPF, a outra irmã emprestava endereço, e isso foi tudo desenhado. Então, assim, se existe, né, como um dia elas vieram a dizer num processo, né, a advogada, né, chegou a me atacar dizendo que eu sou corresponsável, se existe corresponsabilidade, existe daqueles que cooperaram para que ele construísse a narrativa que ele construiu. E Na não eu e verdade, os assim, ó, meus Jane, filhos. primeiro que, assim, eu concordo com tudo que você está dizendo, mas é como a gente falou, o comportamento dele não é à toa, não é isolado, né? Existe Não. todo um amparo ali, né? Toda uma Uhum. proteção em relação ao que ele fazia. Né? Porque se até o nome sujo dele as irmãs iam lá limpar, o fato é que esse cara ele estava totalmente amparado pela família nas coisas erradas que ele fazia. E aí você Sim, Inclusive realmente pela estava justiça, sozinha. né? E se você não faz isso, você é a louca, a bipolar, a desequilibrada, a que é ingrata, porque veja que homem maravilhoso. A Mari fez um comentário que eu fixei ali, que eu achei bem importante de ler. Ele estava preparado para a careação, fazia parte do plano. Provavelmente ele tenha planejado e sonhado com esse momento de te desqualificar em público e formalmente. E eu concordo aqui com a Mari, porque, como disse anteriormente, né, não sou terapeuta, mas diante de todo o quadro que você está apresentando, diante de tudo aquilo que estudamos em relação à violência de gênero e ao comportamento do agressor, gente, primeiro, o comportamento da vítima não está em estudo aqui, tá? A vítima é vítima, ponto. Parou. Parou com isso de culpabilizar a vítima, não existe isso. O Esse é o que ela primeiro fez para estigma que isso, a gente né? tem que varrer do planeta. exatamente. Entendeu? Varrer. Acabou isso. Aqui no nosso canal Entre Irmãs, já digo, não permitimos. Nem eu, nem Fábio. Não é, Fábio? Sim, sem dúvida. Né? Não tem cabimento, né? Você olhar e falar o que você fez para isso. Sim, as pessoas elas costumam querer achar explicação para coisa que não tem Como, explicação. como Mas se você mesmo estivesse pedindo para passar por tudo isso. sim, e mesmo diante de todo esse cenário, eu posso dizer assim que eu vivi os 3 melhores anos da minha vida com os meus filhos, quando eu fui para casa da minha mãe, quando eu saio daquele ambiente louco e tóxico. Não que eu tenha me livrado disso, tudo isso que eu estou contando para vocês agora, né, de toda essa loucura, eu vivi durante esses 3 anos. Mas dentro disso, eu consegui viver 3 anos maravilhosos com os meus filhos, né? Meus filhos deixaram aquela condição de crianças que viviam adoecidas e precisavam estar o tempo inteiro no médico, para crianças extremamente saudáveis, né? É óbvio, criança tem um episódio ou outro, mas eram raros esses episódios, né? E nós vivemos os 3 melhores anos da minha vida. Eu acho que, não que os outros não tenham sido desde o nascimento deles, mas eu pude, né, hoje olhando, dizendo, né, no máximo de você ver a situação que nós vivíamos, é como se dentro daquele cenário se desenhasse talvez a grande despedida de tudo aquilo, porque ele planejou tudo aquilo, né? Como eu disse na entrevista, quando tudo acontece, ele já vinha há algum tempo com algumas ameaças, né? Que onde ele, quando ele me mandava uma mensagem ou quando ele me ligava, ele usava o mesmo mecanismo. Se eu fosse você, eu não faria isso. Se você amar os seus Tom de filhos de ameaça. verdade, você não age assim. Se você amar os seus filhos, você deixa eu fazer isso, você vai deixar aquilo, né? Então, assim, era incrível como tudo se desenhava dessa forma. Tanto que uma semana antes
do crime, ele me manda uma mensagem de áudio dizendo que a minha vida era uma tragédia anunciada. Foi exatamente essa mensagem que ele me mandou no domingo, porque ele ligou no domingo. Eu quero saber como as crianças estão. Eu falei, estão ótimas, eles estão brincando. Eu paro eles para falar com você, né? Porque não era comum. Então ele vinha desenhando um cenário que eu não sabia qual que era ainda. Né? Não precisa chamá-los, mas só para te avisar, sua vida é uma tragédia anunciada, tá? Só para te falar. E ele dizia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você sabe o que rato acuado faz? Então, todas as vezes que ele estava no meu portão, que eram todos os dias, porque isso a justiça concedeu a ele, né? Estar todos os dias, literalmente, na porta da minha casa. Com todas Ele essas tinha... Ele tinha acesso livre para as crianças, tudo? Então, quando houve a audiência de conciliação, que era outra coisa que nem poderia ter havido diante de tudo que eu vivi, ele pediu para levar e buscar as crianças todos os dias na escola. Eu falei que não. Falei, você nunca foi responsável para levar, nem quando eu morava lá, você perdia a hora, você sempre se atrasava. E como que você quer, né? Aí o Ministério Público que estava presente na audiência, nossa mãe, mas ir buscar, o que você acha? Para você é um impedimento? Eu falei, não é um impedimento que ele conviva com as crianças, não existe nenhum impedimento. Então, ali dentro eu também fui acuada e apertada até o último instante, em nenhum momento porque você foi acolhida. eu era alienadora. Então, o que o alienador faz? Ele quer impedir que o pai conviva com o filho. Então, eu não podia dizer não, eu não tinha oportunidade para dizer não. Eu não tive Você não tinha, não é nem alternativa. oportunidade, você não tinha legitimidade ali Eu para não dizer podia não. dizer Não é nada. porque E ninguém te aí amparou no ele sistema de disse, justiça ali. e aí ele eu posso buscar então. Então ficou certo que ele buscaria as crianças na escola. Eu falei, tudo bem. Eu Já posso sabia dizer, qual era a tormenta que me esperava. eu posso dizer que a justiça empoderou ele ainda mais. Muito. E aí ele pediu para poder jantar ou almoçar uma vez por semana com as crianças. Ou seja, ele buscava as crianças todos os dias na escola. E aí ele determinava se ia ser almoço ou se ia ser janta, porque ele deixou em aberto e foi colocado isso no acórdão. Almoço ou jantar com o pai uma vez por semana. Então ele estava no portão da minha casa todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E quando ele não ia buscar as crianças, tipo, hoje eu resolvi que eu não vou buscar, porque era assim, eu não vou buscar as crianças hoje, tá? Então eu tinha que me virar. A minha vida virou um inferno. A justiça fez tudo isso. Tudo ali Foi cooperava mais para uma ele. maneira dele te controlar. Foi Mais uma maneira maneira. Ou dele te seja, ele manipular. estava na minha porta todos os dias, o tempo inteiro. Então, assim, as crianças estudavam de manhã, meio-dia, ele estava no meu portão. E aí ficou determinado que ele jantaria na quarta-feira. Depois da audiência, foi determinado que ficaria uma janta na quarta-feira. Era exatamente isso. Uma janta na quarta-feira. Então, ele vinha da escola, ele deixava as crianças. No final da tarde, ele passava, pegava as crianças por volta das 6 horas, levava para jantar. Quando era 9 horas da noite, ele estava de novo no meu portão. Todos os dias eu tinha isso. Então, eu não tinha mais paz. De Ele 15 em 15 ficava com dias. as crianças feriado, final de semana? Como que a justiça estabeleceu essa questão? Visitas quinzenais com direito à emenda de feriado, férias no final do ano. As férias foram divididas metade e metade para cada um, né? Só que, né, mais uma vez, eu não tinha opção da história do meio a meio, porque as crianças não ficavam lá. E aí, o que ele fazia? Ele fazia o seguinte: ele ficava uma semana com as crianças e trazia uma semana, mas as crianças não ficavam uma semana com ele. As crianças, no máximo, passavam 2 dias e meio, que era o correspondente a um final de semana. Ou seja, as férias inteiras eu tinha ele praticamente de 2 em 2 dias no meu portão. Todos os dias. Todos os dias. Jane, eu queria, assim, a gente está com quase 2 horas de live. Eu queria trazer aquele dia que
que não deixou de existir, aquele dia que está sempre presente na tua vida, para que a gente possa falar do modo como você ressignificou tudo isso. Acho que todo mundo que está nos assistindo pode compreender a extensão e a gravidade de tudo que você passou e também a falta de apoio, de amparo, de uma rede de apoio em todos os espaços. Porque há um momento em que a família, em que pese a família seja uma excelente, eu quero reforçar isso, rede de apoio, é muito importante que as famílias olhem para as vítimas como vítimas. É isso mesmo, gente. A vítima não provocou, a vítima não causou, a vítima não tem culpa. A vítima é vítima. E acolham, ouçam, sem julgamento, sem dizer o que eu faria se eu estivesse no teu lugar. Não. Acabou isso. Não pode que eu faria. Não existe o que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Eu vou repetir a frase que eu já falei numa live nossa. A dor pertence a quem sente. Então, exatamente. Não tem, né? Que é essa frase da Karina Fukumitsu. A gente não tem como se colocar no lugar. Não estamos sentindo essa dor. O lugar do outro é o lugar do outro. A gente pode sentir compaixão. A gente pode ter acolhimento. A gente pode ter empatia. Mas o lugar do outro é o lugar do outro. Isso tem que ficar muito claro. Mas o que eu queria te pedir, Jane, é que você traga para nós, né, se você quiser pular até a parte do dia, porque eu não quero fazer você reviver tudo isso. Eu sei o quanto foi sofrido e acho que todo mundo teve uma extensão aqui de tudo que você passou. Se você quiser ultrapassar essa parte desse dia que tá aí, que né, nunca acabou, e vir para esse dia seguinte que se estende até hoje, que é a sua luta e o que você fez do seu luto, fique muito à vontade. Eu vou te deixar à vontade para falar aquilo que você quiser trazer, com todo o respeito e acolhimento nosso do lado de cá. É difícil falar do dia. É sempre muito cruel. Eu falo até porque até hoje eu carrego algo dentro de mim que é sobre exatamente a hora que aconteceu tudo. Até hoje eu não tenho coragem de saber o horário, até porque eu passei muito mal na época, eu estava no trabalho, eu passei muito mal e até hoje eu não tenho coragem de saber se aquilo que eu senti foi realmente o rompimento desse sinal, desse romper de mãe com filhos. Então, assim, para mim é muito difícil. Então, isso eu ainda carrego dentro de mim. É um processo que eu preciso entender se algum dia eu vou ter condição ou eu quero saber de fato. Mas, assim, eu acho que a minha história de ressignificação com tudo isso, ela começa no dia do enterro dos meus filhos. Quando eles vão fechar o caixão, eu pedi para não ver, eu não queria me despedir dos meus filhos, eu não queria ver fechar o caixão dos meus filhos. E eu me lembro claramente daquele dia, fazia um sol estrondante, e eu lembro de me despedir deles, e eu lembro que tinha uma luz muito forte que batia dentro da sala onde nós estávamos. Eu velei os dois juntos no mesmo local, no mesmo espaço, dentro do mesmo lugar. E eu prometi para eles que eu honraria o nome deles enquanto eu vivesse. E que, como eles sempre disseram, né? A mamãe sempre resolve tudo. A mamãe sempre dá um jeito para tudo. Que eles falavam, né? A mamãe resolve, deixa que ela resolve. Ela consegue, deixa que ela resolve. Então, assim, eu sempre tive esse hábito de dizer para eles que tudo na vida, gente, era possível de ser ajustado, que tudo a gente conseguia dar um jeito. Então, ali eu não podia ser diferente. Eu estava me despedindo dos meus filhos e disse para eles que eu honraria o nome deles. Talvez eu não, por mais que eu tivesse tentado, eu não consegui salvar os meus filhos, mas que eu lutaria imensamente para salvar outros Lucas e outras Maria, né? Mas com o intuito de manter viva a memória deles comigo e para tudo que tinha acontecido. Então, ali naquele momento foi muito difícil, e eu acho que talvez tenha sido um fôlego que tenha me dado, talvez que fosse me dar anos depois, eu não sei dizer.
né? Mas esse foi o exato momento que eu digo para você que talvez tenha começado tudo isso. E 3 anos depois, é modo de dizer, porque a pasta eu pedi logo em seguida, né? Acho que foi 15 dias depois, depois de ter saído daquele estado de inércia, de choque, de total colapso que eu estava, de ter perdido eles dois. Eu peço a pasta, mas enfim, toda a negligência que foi ocorrida depois da pasta e fui enrolada durante um bom tempo, né? Depois de 3 anos, eu volto, né? Eu volto a estudar, eu volto a buscar alternativas para reviver, e o que me deu fôlego e o que me deu voz foi entender o que tinha acontecido comigo, que eu tinha sido negligenciada de todas as formas, que eu tive a minha voz calada, que eu fui emudecida, não só por profissionais, né, que não agiram de forma nenhuma, mas como a justiça do nosso país, que também foi negligente comigo e com os meus filhos, e com as pessoas que, de certa forma, colaboraram para tudo que ele fez também, de alguma forma. Então, a partir disso, eu começo a dar voz a tudo que aconteceu comigo e com os meus filhos. Eu consigo vir a público e dizer, não, eu não vou deixar isso acontecer. Existem outras mães que devem estar vivendo o mesmo que eu, então elas precisam também de ajuda. Então, com isso, eu começo a ressignificar a minha história, né? Eu começo a ressignificar a minha história, começo a reconstruir novamente, né, esse processo de Lucas e Maria e outras crianças que poderiam ser salvas através do que houve comigo, do relato de toda a negligência que eu sofri. Então, recentemente, tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu volto a estudar, eu volto para psicologia, eu volto a me especializar e busco a especialização e tenho me especializado em luto. Eu acho que foi uma das coisas que eu busquei entender, não só pelo meu processo, mas quantas pessoas passam por esse processo e não têm amparo. Se hoje eu sou o que eu sou e se hoje eu consigo ressignificar a minha dor e tudo que eu vivi com os meus filhos, foi porque eu tive um amparo de uma rede de apoio, eu tive profissionais que me acolheram, eu tive pessoas que me deram voz, assim como hoje vocês duas estão me dando voz mais uma vez, e a oportunidade de poder ajudar outras pessoas, né? Eu falo que a Gabi, do Descomplica Mães, foi uma das primeiras que me abriu uma porta imensa. Ela disse, claro que eu vou divulgar para você. Eu nem sabia como funcionava essa questão de divulgação, e a Gabi foi uma fofa comigo, é uma amiga até hoje, uma pessoa que sempre está me amparando aí nesse sentido. Então, é o que eu posso. E outros profissionais, eu converso com outros advogados, com outras pessoas mesmo que com visões diferentes da minha, mas foram pessoas que me acolheram e me fizeram também compreender tudo isso que aconteceu, embora tenham uma outra visão e outra posição. Então, assim, o que eu tenho para dizer é que tudo vem se ressignificando e tudo vem se moldando a partir do meu luto, a partir da promessa que eu fiz para os meus filhos, né? E hoje essa migração de ressignificar e deixar de ser uma profissional do recursos humanos, mas cuidar de humanos também, né, em atendimento, é uma outra realidade, mas de quem conhece realmente, de fato, essa dor que está aqui dentro, Sem dúvida. né? Essa dor que é real, que ela está aqui, né? É do indizível, da dor que não tem nome, dessa dor que muitas pessoas não sabem. Por mais que eu sei qual é a dor de uma mãe perder um filho, eu sei qual é a dor de uma mãe enterrar um filho, né? Eu digo isso porque a minha psicóloga disse para mim, Lajane, eu cuido de você, mas eu não sei o tamanho da dor que você sente. É diferente de quem você é neste lugar, né? E realmente é isso.
Então, a Jane que hoje algumas pessoas têm conhecido, e eu estou aqui hoje falando, talvez pela primeira vez, que eu venho ressignificando tudo isso, e quem vem se tornando a Jane Silva, mãe do Lucas, da Maria e da Beatriz, é a mãe que sempre prometeu que tudo tinha saída. Então, a mãe também achou a saída, né? A mãe achou a saída, a mãe achou a porta, a mãe achou o lugar e a mãe está trilhando. A mãe vai manter essa porta aberta, esse sol imenso que ali no momento de maior tristeza da minha vida, o sol estava ali presente naquele dia, naquele local, mesmo cheio de dor, cheio de buracos, cheio de tudo que eu não tinha mais, né? Eu não tinha mais perspectiva nenhuma, né? Eu talvez tenha me agarrado àquilo que eu mesmo ensinei para eles, que tudo tinha um jeito, que tudo tinha uma solução. Então, eu acho que hoje, muito do que me move, do que me faz caminhar, é justamente o que eu prometi para eles, né? É ressignificar, é mostrar a grandeza do amor que eu sentia, que eu sinto e que eu ensinei eles a sentirem. Porque se vocês chegarem a perguntar do Lucas e da Maria para outras pessoas que não eu, que sou a mãe, né, que vou amar até transcender daqui, o Lucas e a Maria eram isso. Eles eram amor, eles eram alegria, eles eram felicidade. Não tem como falar do Lucas e da Maria e você não imaginar um sorriso no rosto, né? A Maria era uma menina pequena, mas ela dizia que não era justo. Se você perguntar para os professores dela, eles falam assim: ah, mas não é justo, né, Jane? O Lucas não ter aula e a Maria ter que ir para a escola. Então, essa era a Maria, né? E o Lucas também era um menino, assim, inenarrável. Ele era, eu falo para todo mundo que ele era o meu Lorde e ele seria um grande homem, né? Ele dizia: mas por que, mãe? A Maria tem que pôr uns shorts para ir na escola por debaixo do vestido. Eu falava: ai, filho, era de uma. Por que isso? Que coisa boba, deixa ela ir com o vestido dela. Então, era de um amor, de uma ingenuidade, de um cuidado, que esses eram os meus filhos, né? E eu acho que é isso que me faz viver e querer manter isso vivo. É quem era o Lucas e quem era a Maria. E o que eu ensinei para eles, que para tudo existe uma saída, tem um caminho. Então, acho que o processo de ressignificação vem desse lugar. Jane, eu quero colocar aqui, primeiro, te dizer que eu admiro demais a tua coragem, a tua luta, né? Por diversos momentos aí me emocionei com a tua fala. Sou mãe também, me coloco também no papel de mãe e te dizer que você não está sozinha, né? Te dizer que você fala em nome de muitas mulheres, de muitas vozes que ainda estão caladas. Então eu quero colocar assim, siga na sua luta e saiba que hoje, não só hoje, né, mas hoje nós também estamos junto com você, né, de mãos dadas ali, junto com você, para que a gente tenha, assim, profissionais, mais, posso dizer, mais capacitados e mais humanos, que saibam olhar para a dor do outro, que julguem menos e que saibam ouvir mais. Sim. Até porque você está lutando aí para salvar vidas, né? A gente está falando de vidas e todas as vidas importam. Sim. Se tivessem olhado com maior cuidado, talvez Sim. esse desfecho não teria sido o mesmo, né? Então eu quero colocar aqui, de fato, meu agradecimento por você colocar a sua história, né? Por você abrir o seu coração aí e te parabenizar pela maneira como você tem ressignificado toda a tua dor, né? Levando para possíveis vítimas uma
esperança, uma luz. Como você disse ali, mesmo diante da perda dos seus filhos, você via a luz e você Uhum. prometeu ser luz. E é isso que você está buscando. Sim, eu, Que você eu siga pretendo. sendo essa luz. Obrigada, de verdade. Obrigada pelo carinho, por tudo, de verdade, pelo espaço. E por poder mais uma vez falar deles. Eu acho que apesar de tudo isso, nós temos uma grande história, né? E eu falo que logo menos eu vou contar essa outra perspectiva dessa história, né? Quem era Lucas, quem era Maria, quem era Jane, quem fomos e quem somos, e como tudo isso tem se tornado, né? Aquilo que eu jamais imaginei, que é sem mesmo saber, né, a junção dos nomes dos meus filhos formam um outro nome, que é Luma, que é Lucas e Maria. E eu nunca nem tinha imaginado isso vem à tona logo depois do que acontece. Então, acho que isso é o que fica, de verdade. Eu quero te agradecer, Jane, dizer que é difícil para gente que é mãe também, que é mulher, não sentir, não acolher, não sentir um pouco da tua dor. Porque eu já te falei que eu desafio alguma a me dizer que nunca, em nenhum ambiente, nenhum espaço, se sentiu, de certa forma, violentada ou discriminada. Te abraço e te admiro, assim, pela tua força, porque para mim tudo que você mostrou aqui e a Mari traduziu, e por isso eu fixei o comentário dela, foi a sua capacidade imensa de amar. E quando a gente tem essa capacidade, quando a gente desenvolve o amor dentro da gente, a gente não consegue levar a vida de uma outra forma, mesmo depois de ter sofrido a maior de todas as dores. Aquela dor que nenhuma mãe quer sentir. Receba o nosso abraço, o nosso acolhimento. E, gente, eu falei quando a gente inaugurou aqui o nosso Entre Irmãs, eu e a Fábio não somos duas personagens, a gente é pessoa. Somos duas irmãs, mas somos gente. A gente vai chorar, vai se emocionar, mesmo, às vezes a gente vai trazer tema que a gente vai rir. E talvez rir até mais do que devia. E vai trazer temas que sim, a gente vai se emocionar. Porque o lugar do outro, gente, às vezes é muito difícil para a gente tentar chegar perto. Às vezes a dor é realmente insuportável. E às vezes a gente é incapaz de sentir. Mas se a gente não tentar se aproximar minimamente daquilo que é o outro, a gente está se afastando cada vez mais do humano que existe dentro de nós. Exatamente. E o que eu queria dizer é que eu estou falando de quem nós somos, do verbo ser. Aquele que deve dar sentido à nossa passagem por aqui. Para que, apesar dos dias difíceis, dos dias doídos, de tudo que atravessa a nossa caminhada, a vida ainda possa seguir tendo sentido. E que nós possamos ser efetivamente humanos, ainda que imperfeitos, mas, sobretudo, humanos. Nós terminamos Sim. por aqui a nossa live. Eu quero te dar um abraço, Jane. Espero que algum dia eu possa te dar esse abraço pessoalmente. Quem sabe um dia num café a gente não sente para conversar e você me contar e levar o álbum de fotografias, né? E a gente está lá num bate-papo sobre os filhos e aquilo que eles nos deixam de melhor, porque você não está sozinha, como a Fábio bem pontuou. E você não tem só a nós, o nosso canal está sempre aberto para a hora que você quiser voltar, mas eu tenho certeza que milhares de pessoas vão te dar esse espaço, vão abrir o espaço para que a tua voz ecoe, para que não tenham mais Janes nessa caminhada, para que
que as crianças possam ter uma vida longa e feliz como é aquilo que a gente espera, sem serem atropeladas ali no caminho das suas vidas pelo próprio pai, que deveria também ser um porto seguro. Sim. E saiba, Jane, que nessa caminhada toda, se tem algo que eu posso te dizer, e sei, vou endossar aqui falando porque eu sei que a Fábio também vai anuir com o que eu digo, é que quando a gente ama, a gente não tem falha. E eu tenho certeza que o Lucas e a Maria carregam esse amor que você sempre passou para eles. Então receba nosso abraço, nosso acolhimento, nosso apoio, e saiba que a nossa página, que o Entre Irmãs, sempre vai estar aberto para você. Sempre vai ter um colo, um ombro, ouvidos para te ouvir, e que eu espero, de verdade, que Deus seja bem bonzinho e que Ele nos possibilite um dia um encontro pessoal, que a gente possa tomar um café, sorrir e contar histórias boas juntas a partir de tudo o que aconteceu. Compartilhar as nossas vidas. Verdade. Obrigada Obrigada, mais uma vez. Jane. Só tenho a agradecer, gente. Muito obrigada por todo mundo que assistiu, que mandou comentário. Eu só tenho a agradecer. Eu falo que sou imensamente abraçada, né, por muitas pessoas, apesar desses vieses que tem uns fora da casinha, mas eu sou muito abraçada e eu só tenho a agradecer, de verdade. Obrigada por tudo, meninas. Obrigada, E Jane. futuramente, se precisarem, também estou aqui para a gente compartilhar e ajudar outras pessoas, quando vocês quiserem. Eu fico muito feliz. Combinado. E a gente também está aqui para a hora que você quiser. Tá bom. Sinto o nosso abraço. Beijo Obrigada. grande. Aquele abraço apertado. Obrigada. E siga forte, porque você é gigante. Obrigada, de verdade. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Beijo. Tchau, Tchau. gente. Obrigada a todo mundo que Até acompanhou logo. aqui a nossa Obrigada. página. E até o próximo terça-feira no Entre Irmãs, Entre com um Irmãs. novo tema para vocês. Acompanhe, estão todas as terças às 19h30. Aquele Até beijo. logo. Boa semana. Beijo. Tchau.